Entre as luzes de Osaka e os becos escuros de Tóquio, existem lugares que a maioria prefere ignorar, os doyagai. Esses bairros esquecidos pela sociedade são lá de idosos abandonados, ex-criminosos, dependentes químicos e pessoas que simplesmente desapareceram do dia para a noite. As pessoas que vivem nesses lugares trabalham até os 80 anos para sobreviver. Homens que já foram chefes do submundo, mulheres que nunca mais falaram com as suas famílias e até moradores de rua que sumiram dos números se misturam nesses lugares, longe do olhar dos turistas. Nesses lugares tem de tudo, de cassinos clandestinos até negócios de fachada, tudo isso a poucos metros das grandes cidades. Mas por que ninguém fala deles? Se você quer entender por que esses lugares raramente aparecem na mídia, e por que o sistema esqueceu essas pessoas, e como que eles vivem nesses lugares, então assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Simon, e você está no Rota Asiática. Existem bairros no Japão que quase ninguém te mostra. Lugares onde as ruas são estreitas e a maioria dos prédios estão caindo aos pedaços. Esses bairros são praticamente esquecidos pelo resto do país, e até escondidos do olhar dos turistas. Esses lugares geralmente têm um nome, e são chamados de doyagai. A palavra pode ser meio estranha, mas tem uma história por trás dela. E eu preciso te contar isso para você entender por que esse povo tá largado nessas ruas e por que todo mundo finge que eles não existem. Tudo isso começa lá atrás, quando o Japão estava se reconstruindo da guerra. Naquela época, muita gente, principalmente homens, migraram do campo para as cidades como Osaka, Tóquio, Yokohama, procurando qualquer tipo de trabalho. Construção civil, coleta de lixo, transporte. Eles eram trabalhadores temporários, sem um contrato, sem nenhum tipo de segurança e sem a sua família por perto. E por isso eles meio que dormiam onde dava, sabe? Em qualquer lugar que parecesse dormível. Então começou uma demanda muito grande por moradia. E por causa dessa demanda, surgiram os doya, que é uma espécie de hospedagem extremamente barata, muito apertada, onde cabiam dezenas de homens num só prédio. A palavra doya, inclusive, vem de um jeito informal de falar yado ao contrário, que significa alojamento ou pousada. Só que isso daqui não era uma pousada comum ou um hotel. É praticamente um abrigo clandestino, muitas vezes não é muito limpo, não tem uma boa ventilação, é um lugar meio sem dignidade. Com o tempo, esses alojamentos começaram a se concentrar em alguns bairros. E esses bairros passaram a ser chamados de doyagai. Doya vem do yado, como eu te disse, e o gai significa rua ou distrito. Esses bairros cresceram principalmente em 3 regiões do Japão. Kamagasaki, em Osaka, que é o mais famoso e também é o maior doyagai do Japão. Sanya, em Tóquio, que fica bem perto de algumas áreas turísticas, mas é praticamente ignorado pelos guias. E Kotobukicho, em Yokohama, que é um dos mais antigos. Na época do auge econômico do Japão, esses lugares ferviam de trabalhadores. Eram bairros cheios de operários e de gente que trabalhava em empregos informais. Só que à medida que o país foi se automatizando, ficando mais tecnológico, a economia mudou, muitas fábricas fecharam ou simplesmente terceirizaram serviços. E esses trabalhadores foram sendo descartados. Só que eles continuaram na região, meio como uma espécie de sobreviventes dessa mudança. Esses aqui são bairros onde vivem idosos abandonados, ex-moradores de rua, ex-yakuzas, pessoas com problemas mentais ou até viciados. Gente que o Japão não sabe muito bem o que fazer com elas. Gente que não aparece nas propagandas. São bairros escondidos, quase invisíveis. Muitos turistas passam por perto e nem percebem a existência deles. Mas ali dentro, existe um Japão que não tá nos cartões postais. Um Japão até mais real, eu poderia dizer. Quem que vive nesses doyagai? Bom, uma coisa que você vai perceber se um dia você passar por esses bairros é que a maioria das pessoas que vivem lá são idosas. Pessoas com mais de 60 anos. Pessoas geralmente esquecidas pela sociedade. A maioria deles trabalhou a vida inteira em empregos pesados,
sem contrato físico, sem carteira assinada, sem aposentadoria. E veja bem, eu não tô dizendo que a aposentadoria salva a pessoa, mas eu só tô dizendo que eu acho bem triste e bem injusta, na verdade, a situação de muitos idosos no Japão de hoje. Muitos deles recebem pensões baixíssimas, isso quando recebem, e vivem em quartos minúsculos, muitas vezes com menos de 4 metros quadrados. Só cabe um mini colchão, uma TV velha, uma garrafa de chá e talvez nem isso. Outros moradores são ex-moradores de rua que conseguiram algum tipo de auxílio social e acabaram se mudando para esses lugares por serem mais baratos. Em muitos casos, também são pessoas com problemas de saúde mental, com dependência de álcool, isolamento familiar, ou até mesmo ex-membros da Yakuza que tentaram recomeçar, mas foram rejeitados em todos os lugares. Uma coisa interessante daqui é que é muito comum nesses bairros você encontrar máquinas de lavar roupa pelas ruas, sabe? Em frente a estabelecimentos, lojas, e daí você pode só ir lá, colocar uma moedinha e lavar suas roupas. O que é muito bom para quem não tem uma casa ou para quem vive fora de casa o tempo inteiro e só dorme nesses lugares, ou de repente até aluga um daqueles net cafés minúsculos que não tem uma máquina. Outra coisa também muito diferente nesses lugares é que as máquinas de vendas automáticas, as de Dohan Bike, geralmente elas vendem bebida alcoólica também, às vezes até cigarros, coisa que não é tão comum assim nos outros lugares. Nesses lugares também tem bastante relato dos chamados desaparecidos sociais. Se eu não me engano, tem uma palavra em japonês para isso, que seria jouhatsu. São pessoas que um dia cortaram os laços com a família, abandonaram a sua identidade e simplesmente sumiram. E isso daqui é bem mais comum do que parece, tá? Essas pessoas vivem à margem da sociedade. Não tem documentos, não tem registro, não tem uma história em si. Mas o que mais impressiona nos doyagai, no fim das contas, não é a pobreza das pessoas. Porque, com certeza, você vai achar lugares muito piores em outros países. Mas o que impressiona de fato aqui é o abandono dessas pessoas. Como que é a vida dentro dos doyagai? O cotidiano dentro dos doyagais é bem simples e repetitivo. A infraestrutura dos bairros costuma ser bem precária. Você tem ruas estreitas, prédios bem antigos, alguns com sinais bem visíveis de abandono. A maioria das moradias são quartos individuais minúsculos, muitas vezes com menos de 4 metros quadrados. E quando você tem banheiro e cozinha, geralmente é coletivo. A maior parte dos moradores vive com pensões baixas ou benefícios do governo, e em muitos casos essas pensões não são suficientes para cobrir todas as despesas básicas, como alimentação, medicamentos, aluguel. E embora seja, de certa forma, barato, ainda pesa no orçamento de quem vive com o mínimo. E por isso, muitos moradores continuam trabalhando, mesmo com a idade muito avançada. É bem comum você encontrar homens com mais de 70 anos fazendo bicos informais, catar latinha, papelão, metais, fazer faxina em alguns prédios, por aí, ser ajudante de obras. São tarefas simples que pagam por dia ou por hora. Essas atividades, obviamente, são realizadas sem um contrato, geralmente em troca de pagamentos baixos, mas que são imediatos. A pessoa trabalha e recebe o dinheiro. Já a saúde e outras questões são mais complicadas. E embora sejam lugares seguros em termos gerais, já que é o Japão, não é um país perigoso, ainda assim, de vez em quando rola problemas com álcool, pessoas que precisam de ajuda e são negligenciadas. Então não é o paraíso para se viver. Mas por que o Japão evita falar tanto sobre os doyagai? Os doyagai raramente aparecem em reportagens, em guias turísticos ou até em materiais oficiais. Embora eles existam há décadas, esses bairros são pouco conhecidos até mesmo entre os próprios japoneses. Quem dirá fora do país? Um dos principais motivos para isso é a imagem internacional que o Japão construiu ao longo de anos. Um país limpo, seguro, eficiente, com baixa criminalidade, pouca desigualdade visível. E essa imagem que eles espalharam tanto pelo mundo, às vezes não bate muito com a realidade dos doyagai, que são regiões cheias de pobreza, de lugares precários para se viver e de pessoas abandonadas. E por isso, muitas autoridades legais e até certos órgãos de turismo evitam destacar esses bairros. Em alguns casos, aconteceram até tentativas de, talvez, apagar o passado. O bairro de Kamagasaki, em Osaka, por exemplo, foi oficialmente renomeado para Airin-chiku,
me parece uma tentativa meio que de apagar a imagem ruim do nome original. Além disso, os doyagais também estão associados a temas delicados na sociedade japonesa, como desemprego estrutural, o envelhecimento da população, fracasso em reintegrar ex-criminosos ou dependentes químicos, pessoas sem vínculos familiares que simplesmente desaparecem, e até em alguns casos o histórico de presença da Yakuza ou de outros tipos de criminalidade. Isso daqui são assuntos que, aparentemente, os japoneses e até as autoridades preferem deixar quietinho ali no canto e fingir que nunca existiu, ao invés de tentar tratar isso. Não se trata exatamente de uma censura, mas eu diria uma estratégia de silêncio, onde esconder algo é a forma que eles acharam de lidar com um problema tão complicado. Mas ainda assim, alguns pesquisadores, jornalistas independentes e ONGs vêm documentando a realidade desses bairros. Existem também visitantes curiosos, tanto japoneses quanto estrangeiros, que percorrem essas regiões por conta própria, embora muitos moradores não gostem de ser fotografados ou abordados. No geral, os doyagai continuam à margem, não só fisicamente, mas também do discurso público. Solidão no Japão moderno. E a real é que esses bairros não existem por acaso. Eles são só a ponta do iceberg de um problema muito maior do Japão. O país é uma das nações mais envelhecidas do mundo. Milhões de idosos vivem sozinhos. Muitos não têm filhos. Outros com laços familiares quebrados. O senso de comunidade, que por tanto tempo era uma coisa muito japonesa, vem se desfazendo pouco a pouco, à medida que a sociedade se torna mais individualista, mais urbana e também mais conectada, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam mais distantes. E nos doyagai essa solidão é muito mais visível. Pessoas vivem a poucos metros umas das outras, mas raramente se falam. Há quem passe semanas sem trocar uma única palavra. Existem casos de pessoas que foram para uma melhor sozinho no quarto e só foram encontradas dias depois. Um fenômeno tão comum que tem até nome, que é Kodokushi, ou a morte solitária. Mas esse tipo de solidão, essa solidão japonesa, não se resolve apenas com companhia. Ela nasce da falta de propósito, da sensação de que o mundo seguiu em frente. Só que você ficou para trás. O Japão moderno vive um paradoxo. É um país super desenvolvido, mas com problemas humanos cada vez maiores. Pessoas que desaparecem do nada, jovens que se isolam nos seus quartos por anos, idosos sem vínculos afetivos, trabalhadores que não conseguem se aposentar. Tudo isso conectado por um mesmo fio, o de viver isolado e abandonado, mesmo no meio de uma multidão. Bom, se esse vídeo te fez pensar um pouco mais sobre esse outro lado do país, comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. O que você acha que o Japão pode fazer para melhorar essa situação? Você já conhecia esses bairros e toda essa história? A gente já tem outros vídeos aqui no canal sobre temas parecidos, sobre solidão, sobre hikikomori. Jouhatsu ainda não tem, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. A gente falou também sobre Yakuza e muito mais. Então dá uma olhada nesses vídeos anteriores porque tem muito conteúdo que se conecta com esse tema. E se você quer descobrir como que a juventude do Japão tá acabando com a Yakuza, clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela e vem descobrir.